Boa noite, oficialmente. Então, hoje estamos aqui no quinto encontro da nossa fertilizadora de negócios, aula 5. E na aula 5 a gente vai falar sobre modelagem também, né? Falamos de esteira de produtos no encontro passado e hoje a gente vai trazer aí modelagem de negócios. E até estava comentando aqui um pouquinho antes de começar a gravar que a gente tem o nosso negócio, mas a gente também tem a nossa marca pessoal. E é muito importante, o link que eu faço é como se fosse assim, o teu negócio é como se fosse um bebê, um filho, né? Então, a Débora, por exemplo, está grávida do Ravi. O Ravi, ele ainda não nasceu, mas ele já tem um nome, né? Ele já tem uma identidade, a gente já sente o Ravi, por mais que a gente não conheça ainda o rostinho dele. E o processo da modelagem é o mesmo. A gente tem o nosso projeto, às vezes ele ainda não é um negócio, ainda ele não está me trazendo faturamento, ainda ele está só no campo da ideia, mas é importante que eu dê um nome a ele, né? Um Ravi, por exemplo, né? Então, o Ravi, ele já existe, né? Por mais que ele esteja ainda sendo um bebezinho em formação. E a mesma coisa é o negócio. Então, no negócio, quando a gente está trazendo um novo projeto, um novo negócio, ou até mesmo o mesmo negócio, mas com novas formas, a gente está trazendo novas versões. E na nossa marca pessoal é a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, há 15 anos atrás, sou diferente da Grace de hoje, né? Por mais que seja a mesma pessoa. Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma versão atualizada, né? Nessa versão atualizada, eu estou trazendo assuntos que eu não falava há 15 anos atrás. E é engraçado que eu estou falando disso aqui, mas eu reativei o meu Twitter por conta do momento que eu tô. Até então eu tinha preguiça do Twitter, mas agora eu tô realmente precisando ouvir notícias e tal, e o Twitter é uma ferramenta que traz muito isso, as tendências, do que está sendo falado, né? E aí, quando eu fui reativar o meu Twitter, eu vi que as minhas postagens eram exatamente de menos até, foi 2012, por aí, 2010, né? Então, realmente 15 anos atrás, assim. E 15? Não, já dei uma exagerada. Ai, gente, eu me perco com a minha idade, mas enfim. Era tudo 2010, assim. Esses dias eu esqueci minha idade. Daí eu, não sei se vocês já passaram por isso de esquecer a idade. Daí eu falei, meu, quantos anos que eu tô mesmo? Daí eu pensava assim, eu tô com 35, não, eu tô com 34. Daí eu ficava assim. Aí eu cheguei ao cúmulo de pegar a calculadora e fazer 2022 menos 1987. E ainda assim eu fiquei na dúvida, gente, porque eu olhava assim, tá, mas peraí, eu não fiz aniversário ainda, deu 35, né? Então eu tô com 34. Coisa de louco, tá? Pensando, meu Deus, tipo, eu tô tendo que pegar a calculadora. Imagina quando eu tiver os meus 70. Ai, que eu vou me perder mesmo. Com 34 já tá se perdendo. Mas eu, falando desse link, eu peguei o meu Twitter, que eu escrevi em 2009, 2010. E aí, naquela fase, eu estava como estudante, assim, de faculdade, estava trabalhando, mas era um trabalho, assim, tipo estágio, né? Estava numa outra fase. Eu só ficava, assim, pensando efetivamente em qual que ia ser o rolê do final de semana, né? E era aquilo ali que eu comentava. Daí eu comentava sobre política, xingava alguns políticos, várias coisas que eu fazia. Daí eu tive que voltar lá atrás para poder deletar algumas coisas, né? Porque como eu estava reativando ele em 2022, né? Eu falei, meu, as pessoas vão entrar, vão ver as coisas que eu escrevia. E algumas coisas eu deixei, mas algumas coisas assim que podiam trazer uma má reputação, nada demais assim, mas quando tem alguém querendo, né, olhar a tua reputação, tem gente já entrando com olhar de julgamento. E aí eu vi, nossa, era uma versão bem diferente da versão que eu tenho hoje, né? A versão de 2009, ela era outra versão. E é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa em fases diferentes da vida. Mas mesmo essa pessoa, ela tem uma embalagem diferente. A minha embalagem na época eu passava outra imagem, né? Na minha embalagem da época, eu queria mostrar que eu era uma publicitária meio assim, mais descontraída, estava estudante de publicidade, eu achava legal falar palavrão, porque eu achava que era massa. Então eu tinha umas gírias, eu me vestia de um jeito assim, de All-Star e tal. Não que eu não gosto de All-Star, eu acho que ele é atemporal, até hoje eu uso, mas eu tinha outra imagem que eu queria passar. Queria passar uma imagem de moderna, ao mesmo tempo, né? Tava ali nas tendências. E hoje já é outra embalagem, né? Hoje a minha marca pessoal, hoje ela já tem uma outra embalagem, eu já quero falar com outros públicos, eu já trago assuntos que eu nunca imaginei,
né, em 2010 está falando hoje. Por exemplo, falar de economia, de política, para mim era totalmente um assunto chato. Então, para você ver, a gente começa como se fosse uma hierarquia, né? A gente fala da hierarquia de marca. Na hierarquia sempre vem eu primeiro, né? Nessa hierarquia sou eu. É a minha marca pessoal, o que eu quero comunicar. E não pensem que a gente não é uma marca, nós somos uma marca. Ah, mas eu não tenho interesse em usar meu Instagram para ser uma pessoa pública. Não importa. Mesmo que o teu objetivo não seja ser um criador de conteúdo ou uma pessoa pública, tu tem uma marca pessoal. Então, isso é uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, que a nossa imagem, ela comunica já antes mesmo de a gente começar a abrir a boca para falar. Né? Então, eu posso... E a gente também olha para uma pessoa e a gente, às vezes, em 3 segundos, a gente já conseguiu julgar ela no sentido de já conseguir... Ah, essa menina é assim. Por mais que a gente esteja trabalhando expansão da consciência, despertos, né? Como a gente fala assim, não, eu não vou julgar as pessoas, às vezes que a gente não queira julgar, é natural que a gente olha, bate o olho e julga, né? Se a pessoa tá, às vezes, usa uma tatuagem, tem uma tatuagem diferente, tá lá num estilo mais holístico, eu vou olhar e falar, essa pessoa aqui é uma pessoa holística, é uma hippie, é uma pessoa... A gente vai julgar. Ah, a pessoa está muito arrumada. Nossa, isso daqui deve ser uma pessoa rica. E a gente tem isso, né? Então é muito importante que a gente saiba o que a gente quer comunicar, porque a gente já comunica mesmo sem a gente parar para pensar, mesmo sem a gente querer falar disso, a gente já comunica. Então, se a gente já comunica e se o primeiro contato é a minha própria embalagem, sou eu, a minha imagem, a minha marca, então é importante que a gente tenha clareza daquilo que nós estamos querendo, e até por um processo de autoconhecimento mesmo, né? Eu olho e falo assim, ok, o que que eu quero comunicar? Qual que é as minhas pautas? Então, eu faço esse trabalho, por exemplo, de marca pessoal, volta e meia eu faço um rebranding. O que é o rebranding? É realmente repaginar a minha marca pessoal. E como que começa isso? A gente já começa assim, olhando a nossa paleta de cores. É muito, se vocês jogarem no Google, isso aqui fica dicas assim, tá? Paleta de cores. Isso, principalmente para quem quer trabalhar, não estou falando de paleta de cores no sentido da consultoria de imagem, tá? Isso é outra coisa. Tem a paleta também da visual, por exemplo, consultoras de imagem, vamos supor que eu vou contratar um visagismo, uma consultoria de imagem, e aí eu vou ter uma tabela, né, uma paleta de cores minha, que são roupas que vão, digamos assim, combinar mais com a minha imagem, com a minha pele, com aquilo que eu quero comunicar, e as cores têm um poder gigante também, né? Antigamente eu tinha uma coisa assim, como eu não conhecia, eu ia sempre no básico, usava preto, bege, marrom, branco e tal. Por quê? Porque eu não sabia muito bem como comunicar, e se eu fosse comprar uma roupa, eu ia achar que aquela roupa ia marcar muito e tal. Quando eu fiz o processo da consultoria de imagem, que eu entendi a minha paleta, eu aprendi como que eu iria combinar as cores, hoje eu não consigo mais usar muitas cores assim, que é tipo, eu já não consigo mais muito usar preto, antes eu usava muito preto, agora não consigo. Então muda, né? Eu gosto sempre de estar com um elemento, alguma coisa que traga uma identidade. Então é bem importante, assim como a gente fala da nossa marca, é importante que a gente também tenha clareza do que a gente quer passar. Que estilo que eu quero comunicar, né? Eu quero estar mais no estilo, por exemplo, o Thomas, eu olho para o Thomas, ele parece, assim, vou falar, parece que ele gosta de surf, não sei se ele gosta, mas parece que sim. Ou talvez ele não goste de surf, mas ele gosta dessa questão mais, até porque pelo que ele trabalha. Então, não sei se ele é surfista, mas talvez eu chutaria que ele era, né? Então, é isso, a gente vai dando chute, né? Às vezes, a Ana, pô, como que a Ana, eu acho que a Ana é terapeuta, não sei, a Ana tem cara de terapeuta, pelo jeito calmo que ela fala, mas eu também não sei se ela é. Digamos assim, quando eu olho assim, eu não sei se ela é, mas eu olho e eu falo, parece que sim. A gente já tem a tendência acho que sim, né? Então, quando a gente une isso, esse processo de um autoconhecimento da nossa marca pessoal, de entender que a hierarquia de marca começa primeiro comigo para depois ir para os negócios, isso facilita. É como se fosse eu, e aí se eu quiser ter 3, 4 negócios, eu vou criar a identidade dos outros negócios, né? Mas eu, Grace, tenho um propósito, eu tenho um porquê maior. E talvez a minha manifestação desse porquê maior, ele vai acontecer nos negócios.
percebem? Então, é por isso que tem muitas pessoas que são multiempreendedores, que têm muitos negócios, porque é como se, assim, eu tenho um servir, eu posso manifestar esse servir de formas diferentes, mas eu tenho uma coisa que me pulsa aqui nesse momento. Esse propósito, ele pode, quando eu falo propósito, não é uma coisa engessada, né? Ele pode estar sempre em constante movimento. O propósito nada mais é do porquê que eu acordo todo dia, né? Às vezes as pessoas romantizam demais o propósito, já vi pessoas que falam que quem fica buscando o propósito nunca encontra felicidade. Tem várias pessoas que vêm, às vezes, criticar a palavra do propósito, porque às vezes ela é empregada de um jeito que gera uma pressão nas pessoas. Então, tá, mas eu já ouvi muitas pessoas assim, tá, mas eu não tenho um propósito, assim, uma clareza do meu propósito. Eu sei que eu quero ajudar as pessoas. E começa por aí, né? Às vezes eu não tenho uma coisa, mas eu quero ajudar as pessoas. E a partir disso, beleza, como que eu posso ajudar as pessoas? Né? De que forma que eu manifesto mais esse ajudar as pessoas? E às vezes isso vai se reverberar. Então, exemplo, né? Dei o meu exemplo ali das versões, né? Na versão 2022 da Grey Lopes, na versão 2022, ela está trazendo, por exemplo, algumas pautas. Qual que é o propósito da Grey Lopes em 2022? Né? Então, qual que é o propósito da Débora Santos em 2022? E esse propósito ele é como se fosse uma atualização da minha comunicação. Aí eu fiz uma paleta de cores da minha marca pessoal, criei lá o meu nome, o Grey Lopes também foi um nome que eu fiz na numerologia, para saber se era melhor usar Grace Lopes, Grey Lopes, antes eu usava Grace Lopes. Então, até a minha fase que eu tinha Promobu, era Grace Lopes. Nunca ninguém me conhecia por Grey Lopes. Quando eu vendi a Promobu, que eu comecei um processo de trabalhar mais as mentorias, aí eu criei o Grey Lopes. Então, para vocês verem, às vezes é um sobrenome que a gente muda, às vezes a gente usa um sobrenome, agora vai usar outro. Mas por quê? Eu entendi que eu precisava trazer força de marca para o meu próprio nome. A forma que as pessoas iam falar de mim, a forma que se soava fácil falar. Aí foi engraçado que nessa de mudar, percebi que as pessoas falavam Grey Lopes. Eu falei, nossa, eu virei uma internacional, parece uma cantora. Mas eu percebi que foi natural, eu nunca falei, tem que ser Grey. Mas as pessoas acho que liam como Grey, sabe? Beleza, vai. E é isso, e essa comunicação, né, segundo a numerologia, também tu reverbera uma energia ali, né, na forma que tu coloca o teu nome. Então, eu não estou dizendo que vocês têm que fazer a numerologia, mas eu gosto sempre de consultar. Às vezes eu olho ali no site da numerologia empresarial, quando eu vou criar uma ideia de um projeto, eu olho a energia daquele nome, né? E isso tudo faz parte, assim como a Débora, para ela ter o nome Ravi, né? Ela também, né? Ela pensou no nome, o que aquele nome quer dizer para ela, né? Então, é muito importante que a gente olhe para o nosso nome. Isso nem estava na aula, mas a questão do nome, mas eu senti de trazer, porque eu percebi, assim, que a gente, às vezes, peca nisso, a gente peca e não dá identidade para o nosso negócio. E não dá identidade para a gente, no sentido de como nós, sendo uma marca pessoal, mas também para os nossos filhos, nossos negócios, naquilo que a gente quer criar. Então, acho que na fertilizadora de negócios, o primeiro passo, eu vejo antes de a gente começar a modelar, é a gente entender isso, é fazer essa hierarquia de marca. É a gente olhar e perceber assim, beleza, o que eu quero comunicar? Então, por exemplo, eu estava ali falando com a Camila na semana passada, é Camila Isidoro, é Camila Pires, é Cami Isidoro, é Cami Pires. A gente vai perceber o que fica, ou Mila, é Mila Isidoro, a gente vai pegar o nosso nome e a gente vai brincar com ele, né? Então, Mariane, quer usar Mariane? Tu quer usar Mari? Né? Débora, Débora Poçamaia, Débora Santos, né? É legal a gente ir trazendo essa fala do nosso nome como uma marca para que quando as pessoas vão falar, ela sai natural, né? Isso a gente fez também com a Valentinas. O nome Valentinas, ele é o nome de uma pessoa também, Valentina, né? Valentina. Então, eu falo Valentina, tem a minha cadela que se chama Valentina, ela já levantou a cabeça, assim, quando eu falei aqui. Ela achou que eu estava chamando ela, Valentina. Mas tem um nome, né? Então, assim, a gente percebe que às vezes as pessoas falam as Valentinas,
Tipo, as pessoas acham, ou já várias pessoas me ligam, oi, Valentina, tudo bem? As pessoas acham que eu sou a Valentina. Não tem problema, né? Porque faz parte da construção. A gente está ali batendo na tecla Valentinas, Valentinas, então as pessoas gravam, mas elas gravam, né? Ou seja, elas comunicam aquilo ali. Então, e a gente, digamos que o nosso negócio, ele vira o nosso sobrenome por um tempo. A Greida Valentinas, então a Débora, pode ver, e é por isso que é importante a gente trazer um nome que seja fácil de as pessoas falarem também. Por exemplo, Cosmobiologia Nutricional. Ele é um nome que, para quem está na área, beleza, mas se for para falar bem rápido e as pessoas não conhecem a técnica, não conhecem o que é, elas vão bugar. Elas vão falar, Débora, aquela... Né? A gente tem que pensar num jeito que as pessoas falem da gente de uma forma bem rápida. Tipo, a gente tem que ser reconhecido de uma forma já, tipo, o Thomas lá do chás, vamos supor. Mas é mais legal que as pessoas falem o nome do... Não é o Thomas do chás, porque o chás tipo, tem muito chás. Tipo, que chá? Né? Então, é legal que a gente venha e a gente consiga ter essa clareza quando a gente vai comunicar o que é. Qual que é o rapidinho ali. Né? Por exemplo, a Camila, que é da microfisioterapia, talvez ela vai, como eu estava falando, né, como ela está trazendo uma nova técnica em cima da microfisioterapia, que é a microliberação, então precisa olhar, tipo, o que as pessoas conhecem mais a microfisioterapia, então ela precisa pegar esse universo semântico da microfisioterapia para ela trazer a partir dessa técnica foi criada essa. Né? A mesma coisa, Débora, quando ela está ali falando da cosmobiologia, ela tem que, às vezes, pegar aquele pessoal que está ali para poder, digamos assim, trazer também o mapa semântico daquele universo. Por isso que ela botou cosmo, né? Porque tem né? Precisa ter link, a pessoa precisa saber que o cosmo, que o healing, qualquer coisa que a gente for usar, que ele seja daquele universo ali. Porque senão parece uma coisa aleatória, assim, parece que eu estou criando uma coisa da minha cabeça. E aí as pessoas não conseguem gravar, elas não conseguem falar. É a mesma coisa se eu der um nome muito difícil para o meu filho, né? As pessoas vão ter dificuldade, elas vão pedir 1000 vezes, a pessoa já nasce assim, GREYCE, né? E aí elas ficam aprendendo a ter que soletrar o nome delas a vida inteira, né? GRYC, ponto, isso, com S, entendeu? E é isso, a gente precisa ter essa facilidade. Às vezes é melhor pegar e falar, é Grey. Tipo, Grey é mais fácil do que Grace, porque Grace é com I, é com E, é com A. E é isso, tipo, as pessoas têm que ir lá e falar, né? Então, são algumas técnicas que eu trago, assim, para a gente trazer essa hierarquia de marca e isso partir da gente. Para daí sim a gente começar agora, vamos pegar o nosso negócio e vamos começar a repaginar e modelar. Tá? Então, no encontro de hoje, a gente vai, daqui a pouquinho eu já vou projetar aqui para vocês verem, a gente vai fazer o desenho do nosso negócio, a gente faz uma jornada cíclica, né? Mas a gente vai fazer o desenho dele, e aí, beleza, agora a gente está falando, existe a marca pessoal, mas a gente está aqui por um propósito. Vocês vão colocar nesse desenho do negócio, vocês vão colocar o negócio, quem tem mais de um negócio, que vocês estão criando aqui, né? Então, vamos imaginar, eu tenho Valentinas, eu tenho a mentoria e tal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uma. Vamos supor que é a Valentinas que eu vou trabalhar nesse aqui. E aí eu vou criar tudo em cima da Valentinas. Porque se eu vou também querendo fazer o meu pessoal e tem vários negócios, eu vou me perder. Porque cada negócio é a mesma coisa que eu querer criar os filhos tudo igual, botar todos os filhos para fazer um planejamento deles. Não dá, cada um tem uma identidade. Então, é legal que quando a gente vai focar em uma coisa, tipo, até no nosso dia a dia, na nossa produtividade, que a gente consiga dar nome para aquilo que a gente está fazendo. Quem tem mais de um negócio tem que ter horários específicos para trabalhar em cada negócio, cada projeto. Não adianta eu pegar agora, não, agora eu vou fazer finanças. Eu tenho 3 negócios, eu vou juntar tudo num bolo só. A tendência de eu me perder é muito grande. Eu posso tirar 1 hora do meu tempo para fazer finanças, mas eu vou começar, termino uma coisa, começo e termino. Depois eu vou lá, pego a outra planilha do outro negócio, eu começo e termino aquele negócio. Não dá para a gente querer misturar. Né? A mesma coisa que nas contas de empresa, a gente receber tudo na nossa conta pessoal. Entendeu? Vai chegar uma hora que vai virar um abacaxi aquilo ali. Não sabe mais o que é teu, o que é da empresa. Por isso que é legal a gente ter
né, formalizar os nossos negócios, né? Eu sei que às vezes é ruim, mas eu vou pagar imposto, mas eu vou... Mas assim, quando a gente formaliza, quando a gente traz que isso é um negócio, eu abro um CNPJ, que seja um MEI, eu tô, o quê? Criando realmente uma empresa. Eu paro de ser só, né, uma autônoma, um freela, eu começo a trazer efetivamente identidade para aquilo. Então é bem importante que a gente tenha assim a nossa, regularize essa parte, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Às vezes eu estou lá muito na marca, mas e aí? Né? Como que tá o negócio? E eu sempre falo, eu bato muito na tecla disso, porque eu já tive negócios assim que eram muito burocráticos, assim, né? E eu peguei um ranço dessa parte, assim, por um tempo. Era como se essa parte eu não quisesse muito ver, assim. Então, eu queria delegar, eu queria sempre contratar alguém para fazer para mim. Era como se eu não quisesse nunca ver a parte financeira do negócio. Isso também refletia algumas crenças, obviamente, né? Mas é importante que a gente, como empreendedor, por mais que a gente possa ter ajuda, às vezes eu vou contratar uma assistente virtual para me ajudar, ou às vezes eu vou ter realmente uma demanda que eu vou ter que ter uma pessoa comigo full time cuidando do meu negócio. Isso pode ser que em algum momento, né? Acho que hoje, assim, com esse universo colaborativo, está muito em alta, assim, as assistentes virtuais. Eu recomendo muito, antes de sair contratando funcionário, de ter realmente, né, começa com a prestação de serviços, né? Isso veio muito bem, assim, com os MEIs da vida, né? Com tantos MEIs, todo mundo pôde regulamentar os seus negócios e isso facilitou demais, assim. Antigamente, se eu quisesse um financeiro, eu tinha que contratar ele como CLT. Nossa, tu já começava pagando, sabe? Tu só ia ter retorno sobre o teu investimento, meu Deus, lá na frente, porque tu tinha que pagar tudo, pagar a assessoria jurídica, pagar tudo, paga funcionário, paga imposto, paga... Isso era muito complexo. Mas hoje, já com essa facilidade dos MEIs, eu posso contratar uma assistente virtual para me ajudar. Eu posso trocar inicialmente na Valentinas com alguém que pode me ajudar nisso, fazer uma collab, né? Alguém me ajuda com finanças, eu vou lá e faço essa parte, então a gente consegue também trazer essa formalização. Então, duas coisas assim que é bem importante. Nome, né? A gente dá identidade para os nomes dos nossos negócios, dá personalidade a eles, mas também a parte financeira da formalização dele. Ele precisa ser um negócio, senão ele vai ser sempre aquela criança que vai depender da mãe a vida inteira, né? Uma coisa é agora ele está ali, mas ele tem é a mesma coisa que criar um RG, eu sempre faço essa comparação também. Quando a criança nasce, ela tem um RG, né? Ela tem um documento que diz que ela é um cidadão. É a mesma coisa. Quando um negócio nasce, ele tem um nome, ele tem uma identidade e ele tem um documento que mostra que ele é um negócio. Então, enfim, né? Deve estar caindo algumas fichas aí, mas quem quiser até compartilhar, pode compartilhar. Mas são coisas, assim, aquele óbvio que precisa ser dito, mas que ele também traz o empoderamento, né? Eu olho para aquilo ali e eu falo, beleza, eu sou uma empresária, eu sou mãe desses negócios aqui. Isso reflete até da minha autorresponsabilidade, da minha imagem pessoal, é muito além. Constelação fala muito disso também, do quanto que é importante a gente formalizar, porque se a gente faz parte se a gente está no Brasil, existe uma lei no Brasil, né? E essa lei é maior do que eu. E se eu tenho uma tendência, às vezes inconsciente, a querer sempre dar uma dribladinha, isso também faz com que perca força. Porque é a mesma coisa que eu não respeitar os meus pais na constelação familiar, ou que eu não honrar eles como maiores do que eu, independente de como foram os meus pais, né? Quem estuda constelação sabe. Independente de como foram meus pais, eu honro porque eles são maiores, porque eles me deram a vida. E é a mesma coisa. Quando eu estou embaixo de uma constituição, eu também honro, por mais que eu fique puta às vezes da cara, de ter que pagar uma guia altíssima de imposto, trabalhar isso aqui, que beleza. Hoje eu escolhi ser uma cidadã brasileira, eu escolhi ter meu negócio no Brasil. Logo, eu estou abaixo de uma constituição que é maior do que eu. E são coisas que a gente vem, né? Obviamente, a gente pode, às vezes, não concordar com a Constituição, mas ela existe. Então, eu não vou tapar os olhos. E isso aqui que eu estou trazendo hoje, tá? Eu estou falando de um lugar de quem já apanhou por causa disso. Apanhou bem feio ainda na vida por causa disso.
né? Eu já quase quebrei negócio, não era porque eu fazia errado, eu ainda, na ocasião, ainda fazia tudo muito certo, eu pegava a lei e fazia as coisas certas. Mas o fato de eu não querer olhar para isso que eu falei para vocês, eu não queria de nenhuma forma, eu pagava funcionário, pagava todo mundo, para todo mundo fazer para mim. Eu não queria olhar. Eu tive uma surpresa aí, há 2 semanas atrás, de receber um ISS de 2016, que nunca apareceu em nenhum lugar, para eu pagar agora. Simplesmente bloquearam minha conta e eu tive que pagar sem chorar. Eu não tive muito como resolver isso, tive que ir lá e pagar. E aí, de quem que é a culpa? Ah, eu posso tentar culpar a contabilidade, o governo e tal. Mas quem que tem que arcar com isso? Eu. Talvez seja aí digamos assim, um aprendizado, né? Que veio para olhar e falar, por que que tu não queria nunca olhar de nenhuma forma, né? Tudo aquilo que a gente exclui, né? Toda exclusão na constelação fala, toda exclusão gera compensação. Quando eu quero excluir alguma coisa, de alguma forma aquilo ali vai vir para eu trabalhar em cima disso. Então, eu estou trazendo alguns ensinamentos que eu aprendi na dor, não foi na teoria linda, tá? Que eu aprendi isso aqui. Existe essa teoria, mas eu estou falando da vivência prática mesmo, de quem não queria olhar e, né, e o quanto que é importante. Por isso, gente, que eu falo assim, ó, ai, mas é chata essa aula. É chato a gente ficar modelando o negócio. Eu não gosto disso aqui. A questão é, a pergunta que eu devolvo é, tudo na vida são escolhas. Se eu quero empreender em algo, então eu não vou empreender mais ou menos. Eu vou empreender. Eu optei por ter um CNPJ. Se eu não quisesse isso aqui, eu estaria pedindo emprego em outro lugar. Estaria trabalhando no CLT, trabalhando em outras formas. Existem outras formas para quem não quer empreender. Mas quem quer ser um empreendedor e quem quer crescer nesse caminho, né? É aquela coisa assim, eu não gosto muito do tem que, mas é necessário que a gente saiba quais são as regras do jogo, para que eu entre preparado para esse jogo, né? Que eu não espere a vida vir aqui, né? Então a gente está aqui, pô, pessoas privilegiadas de estar podendo estar aqui no Zoom, né? Das nossas casas, né? Trabalhando nos nossos negócios, tendo essa opção, né? De trabalhar, de empreender, porque eu falo que isso também não é para. Talvez muitas pessoas não consigam empreender. E às vezes não consegue por vários motivos, né? Mas porque às vezes não tem acesso a conhecimento, né? Muitas vezes não tem como pagar um curso para realmente aprender a empreender, né? E às vezes começa a empreender errado. Então, vamos fazer as coisas da forma mais profissional para que a gente possa, digamos assim, amparar, né? Entender que faz parte de uma base maior e eu, a partir dessa base maior, eu estou organizando todas as peças, porque com casa organizada é muito mais fácil crescer. Às vezes pode até parecer que não é necessário, mas quando a gente olha, quando a gente tem essa rotina de organização, isso nos ajuda, nos dá força, sabe? Mesmo que a gente tenha ranço, mesmo que a gente ache chato, mas quando a gente aprende, quando a gente ressignifica o nosso cérebro, a gente fala assim, não, por que que porque lembra que eu falo sempre dos arquétipos, né? Quem acha chato é a nossa criança, que quer atender, quer as coisas na hora. Eu gosto só de. Eu sou terapeuta, eu gosto só de atender meus clientes. Essa parte de financeiro não é para mim. Né? A minha criança que não quero fazer essa coisa chata, eu não tô afim de escovar o dente, eu não quero, sabe, eu não quero tomar banho. É mais ou menos isso. Então a gente precisa olhar e falar, mas é importante para você, né? Tipo, tomar banho e escovar os dentes. Então é a mesma coisa, a gente está aqui, né, falando dos nossos negócios como uma maternidade, como uma paternidade, né? E às vezes vai vir o nosso lado e vai falar, eu detesto fazer planilha, eu detesto fazer modelagem de negócio, mas vamos lá, então vamos conversar com a nossa criança, vamos ressignificar, porque quando a gente tem tudo organizado, a gente cresce, a gente ganha força, a gente se empodera. Às vezes é só assim, ó. Eu estava na informalidade e agora eu abri um CNPJ e eu vou lá, e só aquilo ali, às vezes, eu falo assim: eu sou empresária, eu sou dona desse negócio. Só isso aqui tu já não é mais assim, vou fazer quando dá. Não, tu é empresária, né? Então tu tem compromissos, tu tem fechamentos mensais, tu tem. Então, bora lá. Eu vou agora projetar aqui para a gente olhar aqui a. Peraí. Não sei se vocês estão vendo. Compartilhar.
A gente começou a falar disso na semana passada, mas eu quero retomar aqui com vocês. E hoje vai ser mão na massa, tá? A gente vai começar a fazer, então eu peço aí que vocês peguem o papel, vão anotando. Algumas pessoas já evoluíram mais nisso, outras ainda não. Então não vou demorar muito assim para a gente fazer, tá? Porque o Canva, o Business Canva, ele é uma coisa assim que dá para a gente fazer várias vezes, mas vai ser um Business Canvas Express, só para a gente olhar para nossas áreas como um todo e não esquecer de nada dentro da modelagem do nosso negócio. Então, o que está no meio aqui, quando eu falo de valor, a gente já falou isso na aula passada, eu vou retomar. Então, é o porquê que o meu negócio nasceu, né? É o macro. E aí, vamos trazer o nosso negócio pelo qual a gente está aqui, né? Então, Mariane, é o quê? É uma clínica esteta de procedimentos estéticos? Vamos trazer efetivamente o que é o negócio, tá? Ah, mas eu não sei qual procedimento eu vou ter, não tem problema. É uma clínica de procedimentos estéticos? O que que é, né? Então, ou não, vai ser às vezes uma técnica específica que eu vou me empoderar e esse vai ser o meu negócio. Vai ser uma técnica específica, tá? Então a gente vai trazer, por exemplo, um estúdio de alongamento de cílios, vou dar um exemplo. Tem lá bem claro qual que é o foco né, qual que é o negócio. Dentro da esteira de produtos, eu tenho ali claro que negócio é esse. Por exemplo, Gaia Luz Biojoias Naturais. É isso aqui. São as joias em cristais. É esse produto. Esse é um negócio. Então, tá lá bem claro, né? Aí agora, a partir disso, qual é o propósito? Por que eu tive... Aí eu resgato lá no começo, né? Por que eu criei essa marca de joias? Por que tive essa ideia? Ah, eu, né, tirando a parte espiritual, né, tipo, do porquê lá que veio, né, mas basicamente era assim, trabalhar, tipo, a energia dos cristais para unir, né, essa força dos cristais com a beleza, né, fazer com que as mulheres se sintam empoderadas quando elas usam cristal. Então, essa é a essência da Gaia Luz, né? Então, ali eu tenho claro, né? Então, eu coloco assim, por exemplo, realçar a beleza, né, de mulheres através das pedras naturais, né? Então, eu tenho ali claro qual que é o propósito. Então, tipo, é de uma coisa específica. Ah, por exemplo, Valentinas, né? Então, já é outro descrição do propósito, né? Então, já é, por exemplo, criar uma rede de consumo colaborativo onde mulheres trocam serviços, vamos pensar assim. Então, tem outras frentes, né? Uma moeda, Vals colaborativa, né? Que une empreendedores. Então, tem aí outro propósito. Então, a gente vai trazer a essência do porquê que nasceu. Às vezes, aí parece assim que... Às vezes parece que a gente fica dando uma bugada nessa hora, mas essa frase escrita e reescrita, que eu falo sempre que isso aqui é basicamente a nossa bio, tá? A nossa bio do Instagram. A nossa bio do Instagram, ela tem que comunicar de uma forma muito simples. O que é, sabe? Quando tu quer treinar e escrever a proposta de valor, tu vai lá e escreve a bio. Porque a bio, ela não pode ser longa, ela não pode ser chata, ela tem que comunicar, né? Quando a pessoa entra ali, ela já olha, ela já entende, ela já sabe o que é o produto, não dá para a gente só falar do propósito sem falar do produto. Por exemplo, minha missão é transformar pessoas. Tipo, como? Né? Como? Posso transformar de várias formas. Então, escrevam aí. Vou deixar assim uns 3 minutinhos a cada coisa, tá? Para a gente ir andando. Enquanto, às vezes, esses 3 minutos eu também vou dando exemplo, vou falando, vocês vão escrevendo. Ô, Grey, Hum. eu só buguei o que que eu só buguei o que que é para escrever. Proposta de valor é como se fosse a bio do teu negócio, por exemplo. Por que que a... Vamos pensar na cosmobiologia, né? Qual o propósito dessa cosmobiologia? Por que que ela nasceu?
Então, hoje eu tenho na bio da cosmobiologia a integração da ordem cósmica no templo físico em que habitamos. Mas Uhum. eu acho que ele está muito Tá complexo? falta o como. Tá complexo. Tipo, vamos imaginar sempre a gente sabe do que a gente está falando e às vezes parece que para a gente é óbvio, mas para outra pessoa que está recebendo, ela não é óbvio aquilo que para ti é óbvio, porque tu ficou um tempão estudando aquilo. Por mais que tu esteja falando de um negócio que seja também para um público específico, mas ainda assim vamos sempre pensar que o público específico, por mais que ele seja profundo, a gente vai sempre trazer por camadas, a gente sempre vai ter que comunicar o nosso negócio para quem é leigo, mesmo que o nosso negócio seja para o público mais profundo naquela área ali. Porque às vezes o leigo entra por essa porta e aí ele vai se aprofundando. Por isso que é legal, são, né, os funis, né? O topo de funil e o fundo de funil. São conteúdos diferentes, são entregas diferentes. Então a gente tem que comunicar de uma forma simples, né? Depois acho que é a integração de Tzolk'in mais nutrição. Uhum. Mas tenta trazer até Tzolk'in, ele tá muito assim específico também. Tem gente que nem sabe o que é Tzolk'in. Para quem é do Tzolk'in é óbvio, mas para quem não é, então às vezes tu vai trazer, por exemplo, falar do tempo, não necessariamente do Tzolk'in. Mas é que a página da cosmobiologia, ela é direcionada para quem segue o sincronário e conhece o Tzolk'in mesmo. Lembra que nas primeiras mentorias a gente já definiu isso? Sim. Que eu separei o Débora Santos justamente da cosmobiologia por conta disso, porque quem me segue entendia. O Débora Santos é o guarda-chuva, né? Tipo assim, é a tua marca pessoal, e aí tu tem um produto, tu tem outro. No produto, quando a pessoa chega, por exemplo, a primeira chamada, por mais que seja o Tzolk'in, né, que a pessoa vai entrar ali, mas a primeira chamada, por mais que depois vai ser complexo, ela tem que ser, mesmo assim, é importante que a bio de qualquer negócio seja entendível, para até quem não é. Por exemplo, se eu entro na página do Sincronário da Paz, né, eu sou leiga, por exemplo, né, eu vi, alguma coisa me chamou a atenção no Sincronário da Paz. Ele vai deixar ali, né? Instituto Lei do Tempo, 13 luas, 28 dias. Conteúdos gratuitos, livros, eventos, retiros. Acesse o link. Só um exemplo, né? Ele, tipo assim, aqui não tá escrito Tzolk'in, mesmo no Sincronário da Paz. Tu entendeu? Tô dando um exemplo assim, peguei agora para ver. O Tzolk'in eu vou perceber quando eu acompanhar o conteúdo aqui, que eu vou ver. Aí, isso aqui tá entendível para todo mundo. Tipo, por mais que eu não entenda, vamos supor que eu sou leiga total. Instituto Lei do Tempo. Instituto é uma palavra que eu conheço, lei é uma palavra que eu conheço, tempo é uma palavra que eu conheço. Os três querem dizer alguma coisa que eu tô curiosa para saber. Não sei o que é isso aqui que vai falar disso. É produtividade, será? Que ele vai falar? Aí tá aqui, 13 luas de 28 dias. Alguma coisa de lua. Entendeu? A gente vai abrindo, assim, tipo, vai abrindo, né? Aí, digamos, agora, é claro, se eu começar a olhar, daí eu vou ver que é complexo, eu vou ver aqui, né? Por exemplo, até que agora eles não estão tanto, mas eu lembro que quando eu comecei a seguir, era complexo já até no feed. Aí depois que agora que eu vejo que eles estão, acho que com acompanhamento, aí já tá diferente, assim. Mas só para ver, assim, tipo, mesmo que seja uma coisa complexa, só deixa eu colocar a minha tomada aqui que tá. Mesmo que seja uma coisa complexa, é importante a gente também falar para quem é leigo. Pois é, e nesse momento não me vem nada para escrever. Eu teria que, sei lá, olhar alguns Insta, ter uma inspiração divina. Não me vem nada para escrever que eu possa simplificar isso agora. Ah, mas não. Mas beleza, ficou com o objetivo foi cumprido, que é te fazer. Agora não vai descobrir tão cedo assim, talvez tu vai. Colocar a pulga atrás da orelha, né? É a pulguinha só, mas assim, esse é um desafio, não é do dia para noite, tá? Às vezes a gente escreve mais de uma vez. Eu até hoje, assim, por isso que eu falo, a gente não para de simplificar.
O nosso desafio enquanto negócio é sempre simplificar. Valentina, até hoje, a gente tem que falar de várias vezes diferentes e fala diferentes, e pensa, meu, agora as pessoas entenderam. Não entenderam. Né? E faz parte do desafio. Sim, mas anotei aqui para simplificar essa página ali. Principalmente inovação. Tudo que é inovação é mais, tipo, tudo que é inovação, tudo que vem e é canalizado, uma técnica canalizada, qualquer coisa que não seja que não seja um item essencial de vida, que seja, né, que tu pegue uma onda do que as pessoas já conhecem, a gente vai ter sempre esse trabalho, né, de falar, seja uma técnica nova de estética que ninguém conhece, tu vai ter que às vezes fazer alusão a alguma coisa que as pessoas conhecem, né, tudo é assim. A gente vai pegar uma coisa que as pessoas já conhecem e vai, sabe aquilo ali? Então é isso, entendeu? Então, às vezes a gente vai pegar alguns atalhos nessa história. Às vezes quem criou a técnica fica até puto, assim, sabe? Porque às vezes, assim, vamos supor, eu sei que a Débora fez uma trabalheira gigantesca para ir lá e descobrir, ela tá, né, tipo, sabe, né, é profundo o que ela tá vendendo e tal. Aí, às vezes, chega alguém de fora, tá, mas isso é tipo astrologia? Só um exemplo, né? Igual a galera do sincronário, né? Mas isso é tipo astrologia? Tipo, dá vontade de dar um murro, né? Não, nada a ver, sabe? Tipo, tu não entendeu nada, eu fiquei falando até agora aqui sobre... Só que, beleza, na referência das pessoas, é como se, tipo, às vezes é melhor tu pegar e falar, sabe o signo da astrologia? Então, o Kim é como se fosse isso, mas é que às vezes é mais fácil tu ir por essa linha, mesmo que não seja, mas só para a pessoa ter um caminho inicial de entendimento, do que tu falar assim, não tem nada a ver e dar uma aula sobre para a pessoa, que ela vai continuar bugando, tu entende? Claro que sim, eu já fiz isso várias vezes. É o como. É tu explicando o como para a pessoa. Isso, e isso tem que ser bem igual explicar para criança. Eu participei de um curso de oratória e o desafio era a gente vender o nosso negócio para uma criança de 5 anos. Daí a gente tinha que explicar para uma criança mesmo. Daí foi muito engraçado, porque para explicar Valentinas, a gente fala assim, ó, tipo, como é que foi? A explicação foi assim, ó. Imagina um dinheirinho fictício que tu pode trocar com o que tu quiser. Tipo, né, um dinheirinho fictício para tu brincar e trocar com o que tu quiser. Tipo, banco imobiliário, assim, um dinheirinho. Então, e às vezes é isso mesmo, tá? Tipo, às vezes eu vou ter que colocar na minha bio um dinheirinho fictício para você trocar com o que você quiser. Tipo, a nossa explicação, às vezes, ela tem que ser para uma criança de 5 anos. Eu quero ver a Débora explicar para uma criança de 5 anos o que ela faz. Essa daí vai ser boa. Alimentação descomplicada. Ainda assim tá difícil. Não, já complicou só de tu falar descomplicado. Na verdade, quando eu criei ali o conteúdo da minha bio, eu ia focar na questão dos aminoácidos, mas aí eu vi que ia ser mais difícil ainda. Sim. É isso, sabe? A gente, às vezes... É que pra gente, a gente já foi até lá no profundo, né? Mas temos que voltar para a terra e ver, assim, que as pessoas não conhecem aquilo que a gente conhece. Então, esse é o desafio. Tem técnicas maravilhosas que nunca conseguiram ir à tona por conta de não saber comunicar, de a pessoa não saber embalar aquela técnica, né? Então, esse é o nosso desafio aqui. E a proposta, eu gosto disso, assim, eu gosto dela simples, direta, objetiva. Esse é o desafio, né? Fala simples, direta, objetiva, não é simples nem fácil. Mas a gente, o simplificar é difícil, mas é o treino principal nosso. Agora, falando dos outros quadrantes, na parte roxa, a gente fala, né, das parcerias chaves, que são as parcerias que são muito importantes para que a gente... Aqueles parceiros que eu tenho que estar volta e meia nutrindo, que eu tenho, às vezes, uma collab, né, que faz parte disso, né? Por exemplo, a Débora ali, um parceiro-chave é o Sincronário da Paz, né? É um parceiro-chave para ela. De alguma forma, ela vai ter que estar ali junto, né? Vai, às vezes, criar alguma coisa lá, porque digamos que a base do estudo dela veio de lá. A mesma coisa a Cami, né? A Cami também criou uma técnica que parte do sincronário, então também é importante ela colocar ali também. Então, quando faz sentido, né? Por exemplo, a Mari ela tem uma, né? Às vezes ela vai ter uma parceria que vai ser, por exemplo,
um outro estúdio de estética ou algum lugar que ela vai levar a técnica dela, mas que aquele parceiro-chave é importante. Vamos supor, existe já um centro de estética e ela vai começar a vida empreendedora dela com uma técnica específica dentro daquele lugar, né? Às vezes é uma forma de começar mais rápido e que ela possa estar naquele ecossistema antes de ela, sei lá, abrir a própria clínica. Vamos pensar assim, né? Então, e aí é um parceiro-chave para o negócio acontecer. Aonde eu estou colocando ele, né? Então, qual é o lugar que faz sentido eu estar ali, volta e meia, nutrindo, né? Eu, por exemplo, faço sessões de mentoria e coaching. Eu me formei no Febracis. O Febracis é um parceiro-chave para mim. Volta e meia eu tô lá. Eu participo de algum treinamento, eu vou como monitora, eu tô ali nutrindo também aquela base que eu nasci ali, né? Porque ali também, tanto para mim quanto, né, para clientes, tudo é importante eu estar como um parceiro-chave nutrindo aquele lugar. Então, isso estou falando das mentorias. Então, é legal a gente trazer quais são esses parceiros-chaves que eu posso, às vezes, criar ações em conjunto, uma live em conjunto, né? Alguma coisa que faça, né, com que eu movimente em relação a isso o meu negócio. Dentro das atividades-chave, né, ali eu vou colocar tudo o que é como a esteira de produtos, tá? Que é como se fosse a esteira de produtos dentro desse negócio específico, né? Então, eu dei o exemplo lá da Cami. A Cami tem a Reintegrarte. A Reintegrarte tem algumas esteiras ali, por exemplo, microfisioterapia, microliberação, e aí outras técnicas que ela trabalha, ela vai colocar numa esteira de produtos. Então, dentro das atividades-chave são quais são as atividades que a Reintegrarte tem. Quais são as atividades que a Mariane vai ter dentro do procedimento dela ou dentro do que ela vai entregar. Ah, limpeza de pele, o que mais, né? Então, quais são as técnicas que ela vai usar? Isso é importante. Às vezes ela vai usar às vezes a estratégia dela vai ser usar o nome dela mesmo como esteta, né? E às vezes não, às vezes ela vai querer fazer o nome de uma clínica e ter. Então é legal a gente ter essa clareza e quais são as atividades como o produto mesmo. Dentro dos recursos chaves, é tudo o que eu preciso para que o meu negócio funcione. Se o meu negócio ele está hospedado dentro de uma tecnologia como Hotmart e tal, então é um recurso que eu tenha o Hotmart, é um recurso que eu tenha uma plataforma X, às vezes vai entrar a tecnologia aqui, né? Às vezes vai entrar, se o meu negócio, por exemplo, é uma loja e eu vou precisar, né, de locação de sala, é recurso-chave para ele acontecer. E-commerce é um recurso-chave para ele acontecer, né? Então, aqui nos recursos-chave são tudo o que eu vou ter de estrutura, tá? Para que aconteça isso. E aí vocês podem, né, explanar tudo. Por que isso, tá? Por que eu estou desenhando isso? Por que eu estou fazendo isso? Ah, é tão óbvio, Grace. É claro que eu preciso de internet para trabalhar. É óbvio que eu preciso de um e-commerce, né? O que eu vou ganhar fazendo isso? Quando a gente faz o business canvas, às vezes pode ser óbvio, tá? Às vezes, é óbvio. Mas às vezes aqui, só nessa brincadeira de pensar nos parceiros-chave, eu lembrei já de falando para vocês que eu não nutri mais, né? Eu nunca mais fui lá no Febracis, por exemplo. Daí eu posso pensar assim, pô, eu podia vender uma mentoria, né? Fazer uma live, lançar, tu entendeu? Então, só de eu pensar quais são os parceiros-chave, eu já consigo ter ações estratégicas para isso acontecer. Eu já sei, por exemplo, que dentro do meu plano de ação, eu vou criar uma ação estratégica para isso. Então, às vezes está aí a chave daquilo que não está, né? Então, a gente vai desenhar, claro que agora nesse primeiro momento é para a gente tomar forma. Tipo, não, né? A gente está no encontro 5, o encontro 5, ele é um encontro dentro da nossa, se a gente for voltar aqui, ó, antes disso, a nossa jornada cíclica, a gente primeiro parte, no primeiro encontro, a Maíra trabalhou com vocês, qual que é o propósito, né, geral de vocês, aí eu sempre resgato o propósito, porque, beleza, é por que eu tô aqui,
Depois vem os desafios que a gente trouxe e tal. Como que eu posso melhor servir? Aqui a gente já começamos a trabalhar o leque de possibilidades, quais são as formas que a gente vai entregar, né? Como que eu posso melhor servir? Como que eu posso trazer o meu propósito e manifestar dessa forma? Quando a gente chegou no encontro passado, a gente trabalhou esteira de produtos, a gente já começou a olhar as formas, um pouco da modelagem também. Agora, o comando da forma, o 5, quando a gente fala de comando, aqui a gente já vai sair com ações, né? E para que a gente saia com ações, para que a gente possa fazer o nosso, seja para lançar, tá? Não importa qual momento que vocês estão. Às vezes, o momento vai pedir que eu faça o lançamento de um negócio. Vamos pensar que eu não lancei ele ainda para o mundo. Às vezes tudo isso está sendo para eu lançar. Às vezes está sendo para eu já sou reconhecida como nutricionista, vamos pensar assim, ou como terapeuta alimentar, mas eu estou agora trazendo uma nova técnica. Aí sim, aí agora é uma nova técnica, ou seja, quase um novo negócio, né? Mas eu vou repaginar isso, eu vou fazer tudo isso aqui que eu já fiz, que eu já tenho clareza, mas eu vou pensar agora só nesse aqui. Então é legal a gente, porque cada negócio, isso aqui tem que ser feito para cada negócio que eu tenho. Só disso aqui eu já começo a mapear e desenhar ele. Aí eu já tenho ideias, e quando já tiver ações, vamos pensar assim, putz, eu lembrei de um parceiro que eu podia fazer uma live, só um exemplo. Como que se organiza isso para tu não ficar louco? Porque vai ter várias ações que vão sair. Já pega uma lista, coloca um to-do geral, insight geral, to-do geral, joga lá, solta sempre lá, nessa lista. Seja no caderno, onde for. Coisas, né, que eu quero fazer. Não precisa ainda classificar, só joga. Fazer live com FibraCis. Né? Tipo, vai jogando ali. Porque depois a gente vai filtrando, né? Porque senão a gente sai, a gente fica louco. Meu Deus, é muita coisa. Eu tive uma cliente de mentoria individual na semana passada que ela se desanimou porque ela percebeu que tinha muita coisa para fazer. Daí ela, tipo, tava quase desistindo, assim. Daí eu falei, beleza, lembra o porquê tu começou? Tipo, não foi à toa que tu me procurou. Tu não ia me procurar se tu não quisesse começar. Então, volta lá pro propósito. Por que que tu começou? Ah, mas eu queria uma coisa que fosse mais rápido, que eu ganhasse dinheiro mais rápido. Daí eu falei, então, talvez não seja para ganhar dinheiro rápido, talvez seja outra coisa. Não seja, talvez, isso aqui que tu começou, talvez tu tenha que, se tu quer ganhar dinheiro amanhã, talvez tu vai ter que pensar numa coisa express para amanhã. Não vai ser isso aqui, né, que tu quer. Isso aqui talvez seja para depois. Então é uma questão de a gente organizar, sabe? Porque às vezes aí de novo a gente volta para aquela matriz do tempo, né? Do tempo é dinheiro, né? Tipo, daí às vezes a gente desiste daquilo que a gente quer realmente fazer para poder ganhar dinheiro, né? E aí é aquele ciclo que não acaba, né? Para eu ganhar dinheiro, não posso me dedicar. E a vida faz várias pegadinhas com a gente, para a gente também deixar e para tu saber mesmo se é isso que tu quer. Às vezes as coisas não vão fluir tão rápido quanto tu quer, justamente para tu ter certeza se é por esse caminho ou para tu consolidar ainda mais ele. Porque se as coisas acontecessem muito fácil, rapidinho e tal, talvez a gente perdesse algumas etapas da jornada. Então não é porque, ai, não tá dando certo, nossa, abri meu negócio e ninguém comprou, não é para ser. Obrigada. Às vezes é porque realmente tem um porquê daquilo ali. Às vezes não é aquela forma, né? É um plantio. Eu sempre falo a mesma coisa que jogar a semente e querer que nasça amanhã. Às vezes tem o tempo. E às vezes o teu aprendizado está justamente em tu soltar a expectativa daquilo. Às vezes é o nosso propósito mais perfeito da vida, mas ele não vai ser amanhã. Então, só porque ele não vai ser amanhã, então a tua criança já quer desistir? Tipo assim, eu tô criando um plano de vida. Aí as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Daí eu chuto o pau da barraca e aí eu desisto, entendeu? Então é a gente observar assim, né, o que que acontece. Ó, aqui temos um felino aí participando da que lindo. Já. Então, relacionamento com clientes. Aqui no laranja, na parte laranja, né? Dentro da parte laranja, tá? Quais são as formas que eu me relaciono hoje?
E aí eu vou pegar agora, pode ser bem besta, ai, o WhatsApp, que óbvio, Grace, ai, grande aula, né? Mas assim, agora é só para puxar o quanto que vocês estão realmente se relacionando com os clientes. Ah, mas não tá vindo venda. Putz, abri o negócio, abri o meu Instagram, meu, ninguém veio querer comprar. Mas e aí? O que tu tá fazendo para nutrir? A gente tá numa era que, ao mesmo tempo que a gente recebe muitas informações muito rápido, tá tudo muito rápido, as pessoas fazem informações mais rápidas, tudo é express. A quantidade de informação tá, o que eu quiser descobrir, eu descubro agora no Google, no YouTube e tal. Só que o que acontece, ao mesmo tempo que tudo está tão disponível, existe hoje um desafio maior em relação, principalmente a quem quer trabalhar com inovação, a negócios digitais, que antigamente tu ia lá, abria uma loja e esperava os clientes chegar, e às vezes até começava a vender assim, por inércia, né? E agora, a gente está numa fase em que requer muita conexão de dentro para fora para as coisas acontecerem. Parece que antes, só por fazer já dava, agora parece que ficou mais difícil, mas não é porque ficou mais difícil, é porque a gente está num nível de consciência que a gente mesmo rejeita aquilo que a gente não quer. Então, às vezes, a pessoa que está muito na sobrevivência e está querendo só ganhar dinheiro, ela não ganha dinheiro. Ela fica ali na corrida dos ratos e ela não ganha. E ela fala assim: eu não tenho tempo para fazer o meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Mas daí ela vai querer também ir na sobrevivência, ela também não ganha, ela fica só ali na sobrevivência mesmo ali, só às vezes só pagando o que come e tal. E aí tu vai ver assim, ou às vezes, né, vai ter ali alguma coisa e tá insatisfeito. Mas por quê? Porque cada vez mais, isso não é fora, é coletivo. A gente tá numa fase onde a gente mesmo rejeita o que a gente não quer. Por isso que muita gente, e às vezes tu mesmo tá numa prisão porque tu não quer aquilo ali. Só que por causa da tua mente, que diz que tem que ser assim, tu fica travado num padrão, porque tua mente não quer deixar tu sair dali, daí tu fica numa prisão. E o teu negócio travou, as coisas não vão para frente, e é tudo mental. Eu tô falando isso no lugar de fala de quem é bem mental, né? Porque muitas vezes tu trava na mente. O que que é a mente? Tem que ser, por exemplo, a Cami desabafou ali no começo. Ah, eu achei que eu estava atrasada em relação aos outros e tal. A nossa mente, ela cria sempre uma competição, tipo, eu tô atrasada. Todo mundo tá na minha frente. Ai, eu já deveria ter tido meu negócio. Eu tô na mentoria, já tem gente que começou ontem e tá melhor que eu. A mente cria várias artimanhas pra gente começar a se comparar e assim, ó, botar tudo a perder. Então, é por isso que no meio de tudo isso aqui está o nosso propósito. Porque todo o restante, os parceiros, você pode ver que o do meio é o principal, porque todo o restante são formas, entende? A gente vai modelando, são formas, são receitas, é como uma alquimia, a gente vai mexendo numa coisa aqui, a gente vai reestruturando um produto, a gente vai colocando, às vezes mudando a forma de se relacionar com os clientes, né? Às vezes eu vou só mudar qual que é o canal que eu quero atingir, e aquilo ali são formas. Exemplo, Valentinas tem um propósito muito forte, ela já existe. A interface ainda não é a que a gente quer. A gente tem um sonho, o nosso desenho de uma tecnologia ideal é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Mas hoje a gente não consegue ainda estar lá. Isso não significa que eu vou parar tudo que eu estou fazendo porque a tecnologia ainda não é a que eu quero. Eu vou construir valor com o que eu tenho na mão. E a partir do que eu tenho na mão, eu vou tendo novas chaves. E muitas vezes aquilo que eu estou vendo lá na frente não necessariamente é dessa forma. E se eu ficar apegada desse jeito, eu não vou sair daqui desse lugar. E isso a gente passou por muitas vezes, assim, né, no negócio. A gente imaginava que tinha que ser de um jeito, de um jeito, de um jeito, daí a gente testava, as pessoas respondiam de outro. E ainda, eu vou dizer, a gente está na jornada ainda, a gente ainda não está pronto, nada está sempre pronto, porque tudo está mudando sempre, porque eu mudo também, a Maíra muda, as pessoas que estão na Valentinas mudam, às vezes um comportamento externo interfere no negócio, então tudo está sempre mudando. Então, qual que é desse modelagem aqui, o item principal é o do meio, é o nosso porquê.
todo o restante vai se formatar e vai se remodelar. Então, como que eu me relaciono hoje com os meus clientes? Como que eu tô? Como que eu tô sendo vista? Como é que eu tô criando elo de conexão? Porque é um relacionamento, né? Um relacionamento, eu não vou chegar para alguém e pedir ela em casamento amanhã, tu entendeu? Eu vou primeiro flertar, depois, se der, ficar, depois namorar, depois, enfim, não é assim do dia para a noite para eu conquistar as coisas, né? Então, não é só porque eu estou aparecendo no Instagram que as pessoas vão comprar de mim. E aí, dentro dos canais aqui, né? Quais canais usar para alcançar os meus clientes da melhor forma? Vocês podem ver que o desenho é um caminhão. Por quê? Porque aqui, esse canal aqui não, é diferente do relacionamento. Relacionamento, vamos imaginar, é o Instagram. No Instagram, eu tô lá, fazendo live todas as quintas-feiras, lá criando elo com os meus seguidores. Eu tô fazendo Reels todo dia de dancinha para as pessoas me acharem engraçada. Aí eu tô criando um relacionamento, eu tô ali, né? Construindo a minha base. Aquilo ali não vai me garantir venda, mas ele vai firmar, vai fazer com que o meu relacionamento aconteça de uma forma melhor. Ai, mas eu tô fazendo Reels e não tá dando visualização, tudo é um processo. E acho que isso todo mundo passa todo dia. Eu já faço essa pergunta várias vezes. Ai, meu, parece que ninguém tá vendo. Quando tu vai falar com alguém lá, nossa, tu sabe, tu vai encontrar uma pessoa no supermercado, a pessoa tá sabendo da tua vida. Que legal, a Valentina, aquela pessoa nunca curtiu, nunca comentou, nunca te mandou direct. Ela nunca apareceu, ela é um ser invisível no teu Instagram. Mas tu encontrou ela no supermercado e ela disse que ela sabe tudo que tu tá fazendo. Ela sabe que tu foi pra Canela, que tu fez retiro lá. Inclusive, eu falei pra minha irmã, inclusive, sabe? Quando a gente começa a sair um pouco dos números e a gente começa a imaginar que talvez as 100 visualizações do meu Stories é um auditório cheio de pessoas, a gente começa a mudar, porque senão a gente fica só nas métricas. Ah, mas eu tive só 35 curtidas, 35 é uma sala de aula. E as pessoas que curtiram não é necessariamente, né, foram muito mais pessoas que viram. Então a gente começa a perceber diferente as métricas da internet. Então, o relacionamento é isso, é a constância, é eu estar ali, eu não aparecer só naquela hora ali, eu estar já nutrindo aquela rede. O canal já é a minha forma de fechar a venda, né? Onde as pessoas efetivamente vão comprar. Muita gente peca no canal, porque eu tô lá vendo a Grace falar todo dia no Instagram, mas eu não sei o que a Grace vende. Que legal, ela é muito legal, ela faz várias lives, mas o que ela vende? Tipo, ou seja, a maior parte das pessoas estão ali, às vezes também nutrindo, mas elas não colocam chamada para ação. Ou seja, elas não estão ali pedindo ou vendendo efetivamente. Isso aqui é um grande erro, né, dentro dos negócios, porque se eu estou ali todo dia aparecendo, mas eu não tenho nenhum link que faz uma chamadinha, né? Estamos em promoção no chá tal. Vá lá no e-commerce e compre. Somente nessa semana. Lá, onde que eu finalizo a venda? Aonde que eu entro lá e realmente compro? Eu vejo sempre a Mariane compartilhando, né, peles maravilhosas. E como é que eu faço? Tipo assim, para onde que ela atende? Como que eu faço para comprar dela? Às vezes eu não sou da cidade dela. E aí? Onde que eu vou fazer a limpeza com ela? Entende? Então, é isso, às vezes a gente peca no óbvio. Tipo, o óbvio é, beleza, como que eu te atendo? Né? Tipo, às vezes é isso, assim, é a gente criar uma ação específica de chamada para ação. E o canal é onde eu finalizo a minha venda. Por exemplo, Hotmart, por exemplo, PayPal, por exemplo, uma plataforma, enfim, de e-commerce, né? Por exemplo, na Gaia Luz eu uso lá o loja integrada, né? Tipo, eu pegar uma plataforma de e-commerce, onde eu finalizo? Ah, às vezes a minha estratégia, vamos imaginar que não é online, às vezes a minha estratégia é pegar várias peças e deixar em lojas de amigas minhas e tal. Então, o meu canal são as lojas, entendeu? Se eu tenho um produto e eu vendo, eu posso colocar isso nas lojas. Então, eu tenho lá quais são os meus canais. Loja de roupa tal, loja tal, loja tal. Às vezes acontece de ser produto, né? Por exemplo, o Thomas tem o chá. Onde que eu compro esse chá? Eu compro no e-commerce, mas eu posso também estar em quais são os estabelecimentos que tem, quais são as casas que tem.
Às vezes ele vai fazer parceria, vai colocar em várias casas de produtos naturais. E aí, às vezes ele vai fechar com uma rede, tu entende? E aí ele já vai ter uma demanda garantida, porque ele fechou já para essa rede. Às vezes essa rede já tem 40 lojas. Então ele já tem, por isso que é o caminhãozinho, ele já tem entregas para fazer para 40 lojas, ele tem que administrar estoques de 40 lojas. Entende? Então é isso, assim, a gente entender quais são os canais estratégicos para a gente. Às vezes a gente está batendo a cabeça para vender um chá, sendo que às vezes a estratégia está em eu pegar uma rede, percebe? Às vezes o esforço está em eu pegar uma rede e fechar um trabalho com uma rede. E às vezes a gente está gastando a energia para vender para um cliente. Às vezes muda só a forma de pensar. Então, o meu e-commerce ninguém entra, eu tô lá gastando horrores com e-commerce, com marketing digital. Às vezes eu vou lá numa rede, eu fecho, eu tenho já demanda e pedido. Sabe? Então, às vezes a gente só tem que mudar. Por isso que o Business Canvas, ele faz isso acontecer, porque só de a gente ter que, ai, que óbvio, isso aqui. Não, vamos olhar sempre com um olhar, beleza, que canais que eu estou usando hoje? Será que não tem canais melhores para eu usar? Será que eu não posso fazer uma parceria mais estratégica? Fazer uma collab legal aqui de eu colocar em outro lugar para vender? E aqui nos segmentos de clientes, a gente vai trazer de que forma, tipo assim, qual que é as características do nosso cliente? É persona, tá? Isso aqui é o início de uma persona. Ele não é ainda bem a persona, porque a persona ela demora mais para fazer um desenho de persona e tal. Mas aqui a gente já vai ter uma clareza, assim. Por exemplo, na Valentinas eu já percebi, né, que são mulheres, a maior parte, né, que aí às vezes a gente fica naquela, né? Mas eu falo que Valentinas é só para mulheres, porque, por exemplo, o Thomas está aqui, ele não é mulher. Beleza, a gente vai atrair, às vezes, as pessoas que gostaram da tua ferramenta, que se conectaram com uma outra coisa, mas às vezes a comunicação, às vezes, ela vai ser mais feminina, porque mais mulheres se conectam por causa do nome Valentinas, entendeu? Então, a persona não significa que eu não vou vender. Exemplo, se o Thomas falar assim, o meu chá, ele é para esse público aqui, não significa que ele não vai vender para outro, só que ele vai comunicar principalmente para aquele, porque às vezes é a partir daquele que tu vai chegar nos outros. Né? Então, às vezes a gente fica com aquela crença de que a gente tem que atender todos os públicos e a gente não vai conseguir atender todos. Então, aqui é onde a gente coloca efetivamente para quem a gente vai falar. Então, imagina que quando eu crio uma persona, por exemplo, nas Valentinas, a gente tem lá uma persona que é uma menina de 28 anos, que gosta, né, ela é uma pessoa assim mais aberta, ela gosta, né, de multiempreendedora, né? Normalmente a gente colocou no nosso desenho de persona que são MEIs, perfil MEI, não é muito o perfil dona de uma empresa de 50 funcionários, a maior parte que entra na Valentinas é profissional autônomo, né, liberal. A pessoa mesmo tem o seu CNPJ, ela manda em si mesma. Às vezes vai ter gente que está em transição de carreira, que está querendo entrar na Valentinas para fazer a transição de carreira, mas de um modo geral é o MEI da vida, né? O autônomo. Então, o meu discurso vai ser para essa pessoa autônoma. Não adianta eu querer falar, por exemplo, de sucessão familiar na Valentinas. Tu entende? Tipo, vamos falar de sucessão familiar. Não vai conectar, a maior parte não vai nem saber do que eu estou falando. Porque eu não estou falando para o empresário de uma indústria, né, de 400 funcionários que ele está querendo que a filha, tu entende? Tipo assim, não faz sentido eu criar uma palestra de sucessão familiar na Valentinas. Então, é a gente entender a nossa persona, porque a gente vai comunicar para essa empreendedora. Né? Eu vou falar todo dia, imaginando, toda vez que eu fizer stories, eu estou imaginando uma pessoa que é uma profissional autônoma que tá ali com dificuldade em fazer porque ela tá sozinha, né? Ela tem aquelas dificuldades de querer de fazer tudo, de o negócio inteiro ser ela. Tipo, eu sei das dores dessa persona, porque primeiro, eu sou ela, né? Normalmente a nossa persona é a gente, né? Em uma outra fase, às vezes a nossa persona às vezes é a gente numa outra fase da vida, sabe? Então, às vezes eu olho lá para Grace do Twitter lá, aquela que escrevia no Twitter em 2010. Aquela ali era, muitas vezes, aquela Grace de 2010 é a minha persona da Valentinas hoje. É a pessoa que está na transição de carreira, que está acabando um curso de uma faculdade, mas não sabe, às vezes, para onde ela está
está indo no seu negócio, entendeu? Então, a gente precisa entender o cenário das pessoas que a gente quer atender. Porque, às vezes, a gente cria uma persona que não existe, tu entendeu? Às vezes, a gente acha que a gente não está resolvendo efetivamente um problema. Muitas vezes, a gente tem uma visão, mas a visão ela ainda está fragmentada. Quando a gente tem uma visão, às vezes a nossa visão ela está fragmentada, porque o que acontece? A gente viu uma parte dela só. A gente ainda não conseguiu ver ela num todo. Então, às vezes, eu pego só um gancho, mas é para mim mesmo. Eu preciso explorar aquilo ali, sabe? Para que eu possa ver mais um pouco daquilo. Tá? Então, voltei aqui no Business Canvas para que a gente possa ter essa clareza, tá? Que isso aqui, gente, é simples, tá? É simples, assim eu falo, né? Mas isso aqui, essa página que tá aqui, é a base do nosso negócio. Se a gente estiver sempre olhando para isso aqui, a gente não vai se perder. A gente vai estar sempre pensando de forma estratégica, como empreendedora, né? Olhando as coisas como um todo. E custos e receitas, que está embaixo, que são as bases, né? É onde gera a venda, onde eu vou ter, quanto que eu vou ter de custo versus quanto que eu vou faturar. Isso aqui é um planejamento. Então, aqui já desmembra, isso aqui vai desmembrar em planilha de quanto que eu tenho de custos, e em outra planilha, quanto que eu tenho de receita. Num primeiro momento, depois pode ser um sistema que me ajuda a olhar, mas planilha, para mim, assim, é o melhor num primeiro momento. Mesmo que tu vá querer ter um sistema, comece com uma planilha, que a planilha, ela te dá clareza, né, de como que tu vai, né, para tu não se perder, porque às vezes tu precisa da planilha para tu ir para um sistema, então é sempre a planilhazinha ali, massa, né, para tu poder ver o quanto que, porque assim, tudo isso aqui é muito lindo, mas o negócio ele nasce para te sustentar, para te dar um sustento, né, não, isso aqui não é filantropia que a gente está criando, né, a gente está aqui, é muito importante a gente saber isso, que isso tudo está sendo criado para que eu ganhe dinheiro com aquilo que eu faço, que é a minha retribuição, né? Para que eu poderia estar criando isso aqui para uma ONG? Poderia. Mesmo assim, ainda teria custo e receita. Mesmo se fosse uma ONG. Mesmo que seja um empreendedorismo social, como Valentinas. Porque é diferente de ONG, né? Empreendedorismo social também tem custo, tem receita. Às vezes, só porque não é porque eu não cobro, às vezes, do meu cliente que eu não vou ter receita. Né? Valentinas, o produto é gratuito, o Universo Valentinas, mas a gente tem outras formas de modelo de negócio. E é uma outra estrutura, entendeu? Essa outra forma de como é que vai pagar as contas, isso é uma outra estrutura. Né? Como que vai ser? Vai ser por investimento? Vai ser por patrocínio? Vai ser como? Às vezes eu não quero cobrar do meu cliente, mas quem é que vai pagar isso aqui? Mesmo numa ONG, é assim que funciona, né? Uma ONG precisa de doações, então é um negócio também. Então, gente, é isso, tá? Aqui a parte do Business Canvas. Às vezes eu fico martelando nele, mas é porque é para gente não deixar. Esse início é bem importante, porque agora, a partir daqui, a Maíra vai seguir comunicação de marca com vocês. Comunicação, né? A forma que vocês vão se posicionar, como vocês vão falar, qual vai ser o meu pitch, qual vai ser a minha, como é que chama? A minha linha mestra, a minha linha editorial, né? A partir daí, isso aqui tem que estar bem consolidado e tem que estar bem claro para todo mundo a base do negócio. Porque não adianta tu pular a etapa, querer ir para comunicação, se tu nem tem isso aqui estruturado. Sabe? Aí parece que fica realmente sem corpo, né? Então, quem ainda não deu nome para o bebê, cria o nome para o bebê, cria marca, cria paleta, né? Cria que eu digo assim, né? Na tua vontade, né? Cria dentro da tua cabeça, às vezes, no sentido do que tu quer, mas traga alguma forma de ilustrar isso. Seja no Canva, seja no papel, né? Arte, né? Traga um pouco isso, porque essa parte é importante, o desenho, as cores, né? O que eu quero comunicar. Depois a Maíra vai trabalhar isso com vocês, né? Tipo assim, dentro da Valentinas a gente tem profissionais para ajudar nisso também. Então, designer, né? Tudo assim, é bem, bem legal. Tráfego. Mas isso aqui é bem importante, tá? Então, eu vou agora. Hoje já foi uma aula mão na massa, no sentido de que isso aqui é a atividade que a gente vai, né? Que a gente vai fazer. E eu queria finalizar a aula ouvindo, né, cada um de vocês e que cada um desse aí um pitch rápido do seu negócio.
como se fosse a proposta de valor, mas a gente vai treinar agora que cada um explique de uma forma muito simples e tem que ser conversa de elevador, gente. Não adianta que a gente não quer palestra, tá? Eu não quero que a pessoa abra e dê uma palestra sobre o seu negócio. O desafio vai ser a gente falar em 1 minutinho. Assim, o que é, o porquê que o meu negócio existe, o que eu resolvo, o porquê que, imagina aqui que a gente está comprando, o porquê que eu compraria, tá? Então eu vou interromper o compartilhamento e eu vou começar fazendo um aqui só para começar assim para ilustrar, né? E aí depois eu já vou passando. Aí na verdade eu não vou escolher. Vai ser assim, ó. Eu vou passar para o próximo que vier, eu vou passar para uma pessoa. Daí a outra pessoa, quando terminar o seu, ela passa para outra, tá? E assim vai, cada um escolhe um para repassar o bonde, assim. Tipo, eu não vou chamar um por um, assim, eu vou passando o bonde, daí a gente vai falando, vai ser um negócio mais prático, assim, mas para a gente exercitar, explicar a conversa de elevador. Imagina que a gente está entrando no elevador agora, tá? Então, eu entrei no elevador e alguém falou assim: Oi, Grace, tudo bem? O que tu faz? E aí, como é que tá os negócios? O que tu tá fazendo? Tá? Então, a pessoa perguntou isso para mim, eu vou falar assim: Oi, tudo bom? Então, eu tô com a Valentinas. A Valentinas é uma startup de empreendedorismo social. A gente tem uma moeda colaborativa, né? A gente tem uma rede de consumo colaborativo onde mulheres trocam serviços, né? Tem vários serviços lá dentro. Então, é uma forma de as mulheres se desenvolverem sem usar o dinheiro real. Ah, é? Nossa, e como é que é isso? Mas como é que faz, assim? Não, a gente tem uma plataforma, a gente tem encontros todas as quartas, né? A gente tem uma rodada de trocas, temos também, para quem quer se desenvolver, tem uma mentoria de negócios, é um lugar bem legal, assim. Tá? Tô trazendo, assim, como seria... Também, essa risadinha no final foi bem idiota. Mas, assim, é mais ou menos isso, conversinha de elevador. Muito legal, parabéns. Tá? Então, agora eu passo o bonde para a Cami. Que delícia essa primeira. Oi, Cami, e aí como é que vão as coisas? Como é que tá a Bom, vida profissional? tá tudo bem. Eu tô com um novo projeto. Como você sabe, eu sou fisioterapeuta integrativa e aí trabalho com umas técnicas diferenciadas da fisioterapia. E eu tô com uma nova técnica a partir de todos os meus conhecimentos. Eu desenvolvi uma técnica que ela promove a liberação de dores emocionais através do corpo físico. E é uma técnica onde eu trabalho em cima do teu corpo físico, né? Não são exercícios físicos, mas sim uma técnica sobre o seu corpo físico para liberação emocional de dores. Ai, mas que dores, assim, dores físicas, assim, eu fico, quando eu senti dor na coluna, como é assim? Traumas emocionais podem estar relacionados, pode estar relacionado problemas crônicos, como enxaqueca, gastrite. Minha mãe tem enxaqueca. Então, essa técnica pode ajudar a tua mãe. A gente pode depois conversar mais tarde. Ai, que Quando legal. voltar do trabalho. Qual que é o teu apartamento? Eu tô aqui no 802. Eu tô no 501, então se você quiser... Massa, bem fácil. Então, fechou. Massa, gostei, ó, tem que ser bem natural. Aí agora eu saí do elevador. Mas eu consegui, assim, passar, enfim, o que eu falei aqui. Eu acho que eu entendi o que eu falei, né? Assim, ó, agora eu vou ser crítica, daí depois a gente, né, mas eu vou ser crítica no sentido assim, leigo. Tô imaginando que eu não sei de nada do que tu tá falando. Liberação emocional e tal, tipo assim, ainda pode parecer muito óbvio para ti, tá? Eu vou repetir, pode ser muito óbvio para ti. Mas ainda assim tem gente que buga na liberação emocional. Tá. Então, ainda dá para simplificar mais ainda. Então, por exemplo, pode falar assim, ó, existe uma técnica dentro as pessoas acham, a gente vai falar bem simples, as pessoas acham que fisioterapia é só fisioterapia física, mas não, tem uma técnica que é a microfisioterapia. A microfisioterapia, ela trata lá.
E aí, o que eu estou desenvolvendo também, além da microfisioterapia, eu também tenho a microliberação, que libera dores emocionais. Independente da linha, às vezes tem traumas na tua infância, tem que dar exemplo, entendeu? Às vezes tem um trauma na infância, e às vezes a gente acha que não, mas aquilo ali está até hoje reverberando. Então, a gente acha que às vezes só porque passou muito tempo, mas não, entendeu? Então, a gente tem que às vezes trazer exemplos do cotidiano para a pessoa entender. Tipo, é como se eu estivesse falando com uma criança, assim, sabe? Então, porque às vezes a gente fala bonito, tu falou bonito, mas às vezes tem gente que não entende. Se não dá para entender, não vale, né? E a pessoa tem que sair dessa conversa querendo saber mais, assim, no mínimo tem que despertar algum gatilho. E aí, quando tu dá um exemplo de alguém, de alguma coisa, assim, às vezes tu dá um exemplo só, às vezes o teu pitch é um exemplo, tá? Às vezes o teu pitch é um exemplo, às vezes tu vai falar um pouco disso, blá, blá, bem rapidinho, blá, 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 a pessoa bugou, aí tu fala assim, ó, por exemplo, a minha prima, ela era uma pessoa que não conseguia dormir, e ela não sabia o porquê. Aí, quando a gente fez a microliberação nela, sabe? Tipo, às vezes é um exemplo. Ela percebeu que era uma memória de dor lá da infância dela, depois ela nunca mais teve insônia. Só um exemplo, tá? Então, não sei se é isso, mas tipo assim, então, às vezes tu vai trazer uma coisa específica, de às vezes algum relato, algum cliente, alguma coisa que aconteceu, só para exemplificar o que pode ser para a pessoa, que ela não entendeu. É treino, assim, peguem bastante elevador. Aí agora, beleza, eu saí do andar e a Cami continuou. Aí nisso, entrou quem, Cami? Chama aí o próximo. Pode chamar e conversar com a pessoa. Entrou a Mariane. Aí tu puxou papo com a Mariane, para ela... Puxa papo com a Mariane, para ela poder falar. E aí, Mariane, quanto tempo que eu não te vejo? Como é que você tá? Oi, tudo bem, Cami? E você? Tudo jóia. O que você anda fazendo? Da vida, do trabalho? Então, menina, abri uma clínica estética. É uma clínica de procedimentos estéticos integrativos. Nossa, integrativo, como assim integrativo? Integrativos porque eu não trato somente da beleza externa. Eu auxilio na beleza, assim, na pele, na saúde da pele, mas também nessa parte de autoestima, que está ligado, né, à beleza da pele, o nosso visual. Então, mas por como isso que você faz isso? Como que você atinge essa parte também de autoestima dentro da estética? Tem várias técnicas, né, de procedimentos, como botox, procedimentos de preenchimentos, onde a gente auxilia aí nessa harmonização. Também tem outros procedimentos, como ozonioterapia, que também trata mais da saúde, da pele. É mais ou menos isso, assim. Mas esses procedimentos estéticos estão baseados na estética tradicional ou tem alguma outra técnica diferente? Também. Sim, sim. É tradicional, assim, mas é um olhar mais para esse lado de autoestima, sabe? É uma estética que vem auxiliar na autoestima da pessoa. Então, não somente mudar a fisionomia da pessoa ou fazer com que a pessoa mude de fisionomia, sei lá. É realmente auxiliar ela a se sentir melhor, sabe? Consigo, com seu corpo, com a sua pele. Ó, esse prédio é bem alto, tá? Porque, tipo, passou, né? deve ter uns 80 andares aí, pelo visto. Não, mas assim, ó, bem massa, porque a Mari tá, na medida que ela tá falando, eu percebo que ela também tá construindo repertório. É importante que fale mais, porque daqui a pouco tu tem que falar tudo isso aí mais rápido. Tipo assim, ó, o que acontece? Tipo assim, ó, as pessoas muitas vezes as pessoas acham que Botox é algo para mudar totalmente a fisionomia, mas não, né? O que o Botox faz, ele atua também numa prevenção. Então tem várias outras técnicas, tudo voltado para beleza, né? Para fazer com que a pessoa se sinta bem. Não é para ela parecer outra pessoa, mas é para ela realçar. Às vezes tu pode só dar um exemplo. Tem pessoas, por exemplo, que têm cara de brava, de séria,
E aí, quando elas vão lá, elas fazem uma harmonização, elas conseguem quebrar, às vezes, algumas barreiras, sabe? Ai, é verdade, nossa, eu também, eu tenho esse bravo aqui que... Pois é, isso aí resolve? Isso aí, olha, vai lá que tu vai ficar com... Né? E às vezes a gente vai pelo exemplo, sabe? Por exemplo, tem pessoas que têm cara de bravas, mas elas não são, mas é porque realmente, às vezes, é só uma harmonização que vai... Ai, que legal, né? Então, exemplo sempre é a melhor coisa, porque às vezes a gente quer dar uma explicação técnica daquilo que a gente faz, né? E o exemplo, ele faz com que seja mais fácil de visualizar. Aí, beleza, a Cami saiu, ela entrou na casa dela, tchau, obrigada, haha, vou lá fazer Botox. Daí a Mariane continuou agora ela tá indo pro céu, assim, porque ela tá no 85, no andar 85, e ela tá subindo, né? Então, aí nisso ela encontrou quem que ela encontrou? A Débora ou o Thomas? O Thomas. Thomas entrou no elevador. Eu quero salvar a colega, porque eu senti que o elevador dela travou e ela não foi para nenhuma. É o que o elevador travou. E aí, Thomas, que me conta, como é que tá? Estamos bem, vivendo. O que anda fazendo? Então, eu sou naturólogo de formação, trabalho com terapias utilizando de práticas naturais em consultório, e durante meu tempo de atendimento, minha experiência, eu vi a necessidade, juntando todas as questões que as pessoas me traziam, questões básicas de saúde, como ansiedade, problema de digestão, problema para dormir. Então, com isso, eu juntei meu conhecimento, meu trabalho, meus estudos, e formulei uma linha de chás terapêuticos. Então, propícios, isso, quando, sei lá, tu passou o dia inteiro trabalhando com a cabeça desse tamanho e chegou em casa tu não consegue relaxar. E aí com isso não consegue dormir, teu sono vai embora. Então, tem um chá específico, com plantas específicas para te auxiliar no sono, na ansiedade e dormir melhor. E tudo isso com plantas que mantenham as propriedades terapêuticas do chá, porque não é o chá de saquinho que tem muita coisa dentro e pouco de chá. Então, são plantas selecionadas que preservam a qualidade das plantas medicinais e podem levar para a sua casa todos esses benefícios e você se beneficiar delas. Legal. Eu gostei, ó. Essa parte que tu falou não é igual ao chá tradicional. Tem um monte de gente que nem sabe, tá? Tem gente que acha que o chá é o leão lá. Então é legal quando tu compara com uma coisa que é do óbvio. Tipo, não é o chazinho tradicional que tu compra no mercado. Aquele ali, às vezes, tem muito industrializado, né? Esse aqui tem as propriedades mesmo, entendeu? Então é legal, assim. Aí o Thomas continuou, a Mariane saiu, ela já combinou de comprar o chá dele, e aí ele encontra a Débora. E aí, Débora, como é que você tá? Oi, Thomas, tudo bem? E você, como está? Tô bem também. E esse barrigão que tá nascendo aí? Tá crescendo aqui. Então, Débora, o que você anda fazendo desde a última vez que a gente se viu? Então, ainda estou atendendo como terapeuta alimentar. Em paralelo a isso, eu tenho feito aulas no Planeta Escola, que é uma escola de Tzolk'in na prática, e agora estou lançando a minha mentoria no meu projeto da Cosmobiologia Nutricional. Cosmobiologia nutricional. O que seria isso? Isso, exatamente. É uma forma de fazermos a reeducação alimentar, de trazer uma alimentação descomplicada e sem dieta, baseada no sincronário das 13 luas. Então, ao invés de você ir numa nutricionista, por exemplo, e pegar um cardápio, uma dieta para seguir ali por 30 dias, você vai fazer por 13 luas de 28 dias, tendo um acompanhamento, respeitando a tua individualidade. E aí tem toda a parte da nutrição física, da nutrição energética. Que massa, hein? É um projeto bem legal. E o elevador tá... Aí Nossa, o elevador explodiu. O Thomas deu uma bugada, assim, é bem legal.
Eu realmente fiquei viajando na técnica dela, que eu achei muito massa mesmo. Não, mas eu digo assim, né? Porque é isso, tipo, às vezes a pessoa vai dar uma bugada, mas é isso, tipo, às vezes vai ser o gatilho, às vezes ali é a porta de entrada, mas ainda assim, né? Vamos imaginar que o Thomas não entende nada de sincronário. Então, ainda assim tem que... Thomas, parece algo difícil, mas é muito fácil. Pode ir. Não Eu mente, vou ter Débora, tempo de fácil explicar não isso é. para todo mundo, né? Não mente que fácil não é. Legal, mas assim, é isso, sabe? A gente vai treinando. Por exemplo, ali, tu falou ali, né, das 13 luas de 28 dias e tal. Tipo, o que é legal trazer? Compara com uma coisa que todo mundo sabe, que é a nutrição, como tu falou. É como a nutrição, só que a nutrição normal vai te dar a receita e isso e aquilo. Nessa técnica, aí tu tem que trazer, sem falar de 13 luas de 28 dias, trazer assim, ó, por que que é diferente? Por que que é diferente fazer você esse? aprende na prática. Beleza, aprende na prática, mas o que ainda assim tem diferente? Porque, por exemplo, poderia ser, não precisa ser Cosmo, né? Na nutrição original, você está sempre preso a um papel, a um cardápio e a uma dieta. Isso não te gera um aprendizado. Então, a educação nutricional, ela te ensina a se alimentar de forma correta e nutritiva na prática. Mas é que tá, tem uma parte aí que eu acho que tu pode explorar. Quando tu fala do Cosmo, tu tá trazendo muito personalizado, no sentido de que cada Kim, né, cada pessoa tem uma... Eu sei que cada pessoa tem uma fórmula diferente ali, porque vai ser de acordo com o meu natural. Eu acho que tu pode explorar essa parte da individualidade de acordo com o meu natural. Tipo assim, ó, é uma forma, porque assim, tem muitas receitas mágicas dentro da nutrição normal, e dentro dessa nutrição, a gente vai trabalhar exatamente no teu corpo físico, emocional, mental, todas as tuas capacidades, entendeu? Esquece agora Tzolk'in, tenta não falar do Tzolk'in quando tu vai falar para alguém. Tu fala assim, ó, só que a diferença desse para esse é que nesse aqui a gente vai estar trabalhando em todos os teus aspectos, né? A gente tem mais de um corpo. Respeitando a sua biologia? A tua biologia natural, né? E aí, claro, daí tu pode até trazer um pouquinho assim para dar uma bugadinha, mas tipo, ainda assim, se eu falar do cosmos já buga, mas tu pode falar um pouquinho só, por exemplo, assim, ó, a gente tem mais corpos, não é só o nosso físico. A gente tem o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual. Só um exemplo, eu tô trazendo, não sei se é isso, tá? Só tô dando um exemplo assim para... Então, nessa forma, né, de nutrição, a gente vai trabalhar todos os teus corpos. E isso vai ser algo único para ti. Vai ser mais leve. Por que que a maior parte das pessoas não seguem uma dieta? Porque às vezes aquilo ali não é verdadeiro para ela. Porque aquilo ali não está dentro do DNA dela. Entende? Tu pode trazer um pouco disso. E aí, agora, quando tu faz algo que é o teu natural, isso tu vai perceber que vai ser natural para ti. Então, estou trazendo alguns elementos, mas sem falar do sincronário, mas trazendo a essência do que tu tá... Não sei se é exatamente isso, tá? Tô dando exemplo assim, mas só para pegar que às vezes tu pode dar uma bugadinha. Pensa assim, a maior parte das pessoas vai bugar só de tu falar corpo físico, emocional, mental, espiritual. Isso aí já buga a maior parte das pessoas. Então, imagina que ainda, além disso, buga mais ainda, entendeu? Então, só até aí, para uma pessoa, para um pitch de elevador, ele já é profundo. E às vezes a gente acha que não, tá? A gente acha que não. Mas só aí já é profundo. Gente, foi legal o nosso pitch. É como se fosse uma dieta que vai além dos protocolos, né? Esse que me veio. Isso. Eu peguei algumas palavras que tu colocou ali. Peguei natural, biologia, e aí a individualidade e o respeitando, né? Talvez utilizar mais a palavra biologia. Olha o que me veio na cabeça. Olha o que me veio. Resgatando a sua natureza divina. Me veio isso, mas não sei se é isso, tá? Mas só mais ou menos isso. Tipo, não sei se é isso, mas só veio assim, quando minha cabeça veio isso. Eu só solto, porque às vezes pode ser que seja algum material para outra coisa. Resgatando a tua natureza divina. Tipo assim, aquilo que... O divino, né? No sentido de que é o teu natural. A gente está cada vez mais voltando para o nosso natural.
né, nos nossos hábitos, e isso também acontece na nutrição. E assim a gente está, é o resgate ao natural, sabe? Nesse sentido, porque... mas é um processo, assim, mas eu acho que, tipo assim, se tu vai falando assim, mesmo quem não é do Tzou, quem pode se interessar para conhecer, entende? Tu tem que ser a porta de entrada. Uhum. Anotei tudo aqui, Grey. Gratidão. É isso, gente. Então, eu vou terminar de gravar aqui. Obrigada, né? Essa aula vai ficar gravada, então vocês podem acompanhar aqui depois, quem não estava na aula presente também, gratidão.